Você sabe como se referir a alguém que tenha uma deficiência? Se você não sabe, fica aí que logo depois da vinheta eu já te explico. Mas se você sabe, fica também. Vamos conversar sobre isso. Ah, e no episódio de hoje tem novidade. Oi, eu sou o Juliano Mendes e esse é o Tropeçando em Coisas, o meu podcast. Como uma pessoa com deficiência visual, eu aprendi a ver a vida com outros olhos. E é isso que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Então, sinta-se à vontade, sente-se à vontade, porque o show já vai começar. Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar qual é a forma correta de se referir a uma pessoa que tenha uma deficiência. Não existe uma forma correta de se referir a uma pessoa que tenha deficiência. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado. Não, tô brincando. Não é só isso, não é apenas isso. É um tema bastante polêmico, inclusive, e eu já preciso começar dizendo que tudo que eu disser aqui é exclusivamente a minha forma de ver o mundo. Como o próprio texto da vinheta diz, ao longo dos anos eu fui desenvolvendo a minha forma de entender e de ver o mundo. E o que eu vou dizer aqui agora é simplesmente a forma como eu penso e a forma como eu entendo essa questão de nomenclatura. A gente já falou aqui algumas vezes que, infelizmente, até pouquíssimo tempo atrás, era muito comum as famílias terem vergonha de terem pessoas com deficiência como um filho ou como um irmão ou algo do tipo, e em muitos casos, infelizmente, literalmente se escondiam essas pessoas. E ainda existe, inclusive até hoje, algumas deficiências que trazem ainda, até mesmo por uma falta de conhecimento, situações em que as pessoas ao redor dessa pessoa com deficiência, os familiares, os pais, tentam de alguma forma disfarçar isso, não querem aceitar o fato de que tem uma pessoa com deficiência na família e principalmente tem uma intenção enorme de não nomear aquilo, de não dar nome ao que realmente a pessoa vive, a situação da pessoa. Isso ocorre muito hoje em dia ainda, e volto a dizer infelizmente, no caso, por exemplo, do autismo. Muitas pessoas têm muita dificuldade de aceitar e de dizer que tem um filho autista, por exemplo. E esses tabus precisam ser quebrados. E eu acho que a forma mais, não sei se fácil seria a palavra mais adequada, mas eu acho que a melhor forma de quebrarmos esse tipo de preconceito é dando literalmente o nome correto para cada coisa, né? E pegando um exemplo bem raso, se eu quero escrever algo, eu não vou dizer para alguém assim, me empreste um objeto que tenha tinta para que eu possa colocar palavras num papel, né? Eu vou dizer, me empreste uma caneta. Porque o objeto destinado à escrita, objeto que tem tinta, vai ser, na grande maioria dos casos, uma caneta. E por favor, não pense que eu estou equiparando uma deficiência com um objeto, não é nada disso, eu só estou dando um exemplo de como é importante nós chamarmos as situações pelo nome correto delas. E ao longo dos anos nós fomos percebendo também que foi mudando a forma como as pessoas se referem a quem tem uma deficiência. Então, por exemplo, teve uma época em que se dizia portador de necessidades especiais, que é um nome bem rebuscado, né? Isso me faz até achar que algumas nomenclaturas, principalmente quando querem ter uma forma mais bonitinha, é justamente para tentar mascarar a realidade, tentar mascarar coisas que a sociedade talvez ainda tenha um certo receio ou uma certa vontade de afastar. Então, quando eu via, aliás, né, num passado bastante recente, inclusive, se utilizar o termo portador de necessidades especiais, a impressão que eu tinha era essa, que queria se maquiar colocando um nome bonitinho.
Depois, mais recente, se chamava de deficiente, né? A pessoa era deficiente. Agora o nome mais aceito, vamos dizer assim, é pessoa com deficiência. Mas aí eu preciso deixar uma coisa muito clara. Não existe uma norma correta, não existe uma norma oficial, não existe nada que obrigue as pessoas a utilizarem este ou aquele termo. E por que eu falei que esse é um tema bastante polêmico? Porque eu, particularmente, não me importo se chamarem de deficiente ou pessoa com deficiência. Até porque quem defende que seja utilizado, até meio de forma impositiva, o termo pessoa com deficiência, o argumento que usam é que a pessoa vem na frente da deficiência. O que para mim, particularmente, não faz diferença nenhuma. Porque no meu caso e no caso da grande maioria das pessoas que têm uma deficiência, essa deficiência é inerente a nós. Até porque é uma condição de ser uma pessoa com deficiência, é que ela tenha um caráter permanente, ou mesmo se for provisório, que naquele momento a pessoa está com aquela situação, com aquela condição. No meu caso, a deficiência visual. Então, eu particularmente não me importo se as pessoas digam o Juliano é um deficiente ou o Juliano é uma pessoa com deficiência. Agora, uma coisa que eu ouço muito e que aí sim eu não concordo de forma nenhuma é quando dizem porque fulano é especial. Por que especial? Por que alguém que tenha uma deficiência é chamada de especial? Por acaso ele atravessa paredes, ele flutua ou qualquer coisa nesse sentido? Ele é um X-Men? Então, quando eu vejo alguém utilizando esse termo, meu filho é especial, ou fulano não enxerga, ele é especial, fulano não tem os braços. Isso não me faz ser especial de forma nenhuma. E isso para mim é mais uma forma daquilo que eu acabei de dizer, de querer maquiar o nome correto das coisas, até mesmo como um medo. As pessoas têm um certo medo de usar termos corretos achando que isso vai ofender alguém, e não ofende de forma nenhuma. Dizer que eu sou uma pessoa com deficiência, dizer que eu sou um deficiente ou qualquer coisa nesse sentido não me ofende de forma alguma, porque é a minha condição. É assim que eu sou. No meu caso em específico, que tenho um nistagmo, que é um problema congênito, ou seja, eu nasci assim. Em alguns outros casos, pessoas se tornaram pessoas com deficiência devido a alguma doença adquirida depois de uma certa idade ou algum acidente, mas de qualquer forma isso não nos faz especial. Então eu acho que de todas as terminologias possíveis, chamar alguém de especial por ter uma deficiência, seja ela qual for, é a pior forma que existe. Na minha concepção, é a forma mais preconceituosa que existe, porque você, na verdade, está tentando fugir de uma realidade. É a mesma coisa, eu acho e eu espero que hoje não se tenha mais tanto isso, mas até pouquíssimo tempo atrás as pessoas não diziam que fulano está com câncer, porque as pessoas tinham medo de dizer essa palavra. As pessoas diziam geralmente, fulano tá com aquela doença ruim, sabe? Eu não sei se em todo lugar é assim, tá? Inclusive, comenta aqui pra mim se na sua região, em algum momento, se utilizava esse termo. Pelo menos aqui na minha região, no interior de São Paulo, esse termo era utilizado, e isso assim é terrível, porque você dizer o nome de uma doença não vai fazer com que essa doença venha pra você, nem nada do tipo. Pra mim isso é uma questão muito mais de preconceito. E por isso é a importância da gente conversar sobre as deficiências, da gente explicar como funcionam. Por isso a importância de nós, pessoas com deficiência, estarmos nas redes sociais, estarmos em todos os meios possíveis explicando sobre as nossas condições,
para que a gente consiga que isso seja encarado de uma forma normal, e essa palavra é totalmente inadequada nesse contexto, mas que seja tratado de uma forma natural, essa é a palavra, natural, que as pessoas consigam falar sobre este assunto naturalmente e consigam encarar a realidade do outro com naturalidade, porque é isso, é natural. Infelizmente, eu sou uma pessoa que tenho baixa visão devido ao nistagmo. Isso é uma condição que até o presente momento não tem cura, e eu digo até o presente momento porque a ciência está bastante avançada e eu tenho esperanças de que um dia surja uma cura para o meu problema e para o problema de várias outras pessoas, mas a gente não pode ter medo de usar os termos, de falar da forma correta, porque isso só dificulta as relações, isso só dificulta o convívio entre as pessoas. Existe um outro ponto também muito interessante com relação à importância da utilização da nomenclatura correta para cada situação, porque isso faz com que as pessoas consigam entender e facilitar a vida de quem precisa de algum tipo de acessibilidade, de algum tipo de ajuda, de algum tipo de apoio. E eu vou dar um exemplo disso. Eu aprendi que quando eu vou falar sobre a minha deficiência, eu preciso explicar direitinho o que é, da forma mais sucinta possível, mas eu preciso explicar. A frase que eu preciso dizer para que as pessoas entendam corretamente é: eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu tenho baixa visão. E por que eu tenho que falar essa frase gigante? Para explicar, para as pessoas entenderem um pouco melhor do que se trata a minha situação. Porque se eu disser que eu sou uma pessoa com deficiência visual, a grande maioria das pessoas vai achar num primeiro momento e vai achar imediatamente que eu sou cego. E isso já aconteceu, inclusive. Certa vez eu fui para um restaurante e aí, não sei se foi por dificuldade de ler o cardápio ou qualquer coisa nesse sentido, eu comentei com a funcionária que estava me atendendo. Eu falei, eu sou uma pessoa, eu tenho deficiência visual. E a partir daquele momento ela começou a me tratar como se eu fosse um cego. Quando ela trouxe, por exemplo, o refrigerante, e eu não vou falar o nome do restaurante porque ele é muito famoso e ele não está me pagando, mas veio numa caneca bem grande, que é refil, né, que eles vão sempre repondo o refrigerante. E aí ela me falou, ela colocou o refrigerante a caneca na mesa e disse: olha, a alça da caneca está virada para você, tá? Como se eu realmente fosse cego, como se eu não conseguisse enxergar onde estaria a alça da caneca. Eu não falei nada nessa situação para aquela moça porque eu percebi que, na verdade, ela estava sendo extremamente gentil, extremamente cortês e tudo que ela queria era ajudar. Então, não me afetou em nada, não foi um problema para mim. Mas, por outro lado, se eu digo apenas, eu tenho baixa visão, as pessoas imediatamente vão dizer, eu também eu tenho miopia. E miopia não é uma deficiência. Então, é necessário, e aí a conversa é com quem tem uma deficiência, é necessário que a gente explique, ou também as pessoas que convivem com a gente, nossos familiares e tal, é necessário que a gente explique exatamente qual é a situação, qual é a condição de cada um, para que as pessoas consigam lidar com a gente da melhor forma possível, conviver com a gente da melhor forma possível. Então eu aprendi que para as pessoas saberem pelo menos um pouquinho melhor de qual é a minha condição como pessoa com deficiência e quais podem ser as minhas necessidades e como elas podem me ajudar quando necessário, eu preciso dizer essa frase: eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu tenho baixa visão. Que aí fica um pouco mais fácil para as pessoas entenderem. Então, se você quer que o seu filho tenha uma inserção de forma correta na sociedade, ou alguém que seja colega de trabalho, ou que seja tenha algum outro parentesco com você, não diga que é uma pessoa especial. Pode até ser para você uma pessoa muito especial no sentido de que você tenha um carinho muito grande por aquela pessoa. Mas dizer que uma pessoa com deficiência
é especial, isso, na minha opinião, pelo menos, traz um desserviço muito grande por tudo que eu já falei. Que aí a gente descaracteriza, a gente tira as características que são necessárias para que a sociedade consiga lidar de forma um pouco melhor conosco. E aí, novamente, eu digo que a gente precisa saber essas coisas para quebrar os tabus, para quebrar os preconceitos e para que a gente consiga ser incluído na sociedade de forma mais efetiva, de forma mais fácil. Porque hoje, pessoas com deficiência estão em todas as áreas. Hoje a gente ocupa o mercado de trabalho. Infelizmente, como já dito em alguns episódios anteriores, ainda é necessário que tenha uma legislação que obrigue as empresas a contratar pessoas com deficiência, mas hoje você vai encontrar pessoas com deficiência em qualquer lugar que você for. Então, a questão de saber como lidar com a pessoa da melhor forma possível é fundamental para que haja inclusão da melhor forma possível. Porque a gente faz qualquer outra coisa. É claro que com algumas limitações, com alguns obstáculos, mas dentro das nossas possibilidades, tudo que a gente quer é respeito e acessibilidade. E falando sobre acessibilidade, nós, pessoas com deficiência, também precisamos de acessibilidade nos entretenimentos. E aí hoje entra uma novidade aqui no podcast, que é o meu amigo Arthur Harquet, que vai trazer dicas de filmes e séries com acessibilidade, com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Fala aí, Arthur. Oi, meu nome é Arthur Harquet, eu tenho deficiência visual também e indico filmes e séries com audiodescrição em português lá nas minhas redes sociais, e o Juliano entrou em contato comigo perguntando se eu podia participar aqui do podcast Tô Pensando em Coisas. Eu achei muito da hora a ideia e tô aqui. Resolvi trazer uma sériezinha pra vocês aí chamada Virgin River, essa série que tá disponível lá na Netflix. Tem 5 temporadas, tem audiodescrição em português, tudo certinho, e bora acompanhar, que vale muito a pena, tá? A série conta a história da Mel Morrow, tá? Ela era de Los Angeles, era uma enfermeira lá, e aconteceu algumas coisas aí, uns BOzinhos, não vou contar aqui pra vocês, né, na série. Mas daí ela acaba aceitando uma vaga de emprego para a cidadezinha chamada Virgin River, lá na Califórnia. É uma cidade pacata e ela achou, vou tirar de letra, né? Eu lidava com Los Angeles, uma cidade movimentada, né, gigante. Foi pra lá, bem de boa, tranquila. Lá ela achou que ia, né, espairecer a cabeça. Que nada, mulher, errou rude. E aí se deu mal. Achou que ia ser bem tranquilo. Chegando lá, ela encontrou com o Doc, né, o cara que contratou ela, era o único médico da cidade. E aí eles acabam tendo umas tretinhas ali, mas o Doc acaba dando o braço a torcer e aceitando a Mel, porque ela é uma ótima enfermeira, né? Os pacientes todos ali gostam muito dela, ela é muito bacana. Ela acaba conhecendo também o Jack, tá? Que é um ex-fuzileiro naval aí, que tem um bar, o único bar ali da cidadezinha, que é um bar-restaurante. Todo mundo se conhece, né, na cidade, uma cidade pequena. Todo mundo se conhece e se reúne nesse bar. E aí a Mel acaba tendo uma amizade um pouquinho mais forte pelo Jack. E acabam se relacionando, porém o Jack tem uma namoradinha, né, na cidade. E aí desenrola toda a trama da série, não vou contar aqui, né, pra vocês. Mas vale muito a pena ver, tem bastante drama na série, romance. Ela é baseada em livros, então é bem legal. E tá disponível lá, como eu falei pra vocês, tá bom? Não vai ser muito curto o videozinho de hoje, né, aqui no... Não quero enrolar muito aqui no podcast, porque é a primeira vez também, eu não tenho muita noção. Mas obrigado, Juliano, pelo convite. Tamo aí pra o que der e vier. E, gente, assista Virgin River, viu? É muito boa. Sériezinha é uma das melhores de romance lá na Netflix. Valeu? É nóis. Beijo e até a próxima. Valeu! O Arthur é um cara incrível que eu conheci nas redes sociais. Inclusive, eu vou deixar o link das redes dele aqui na descrição do vídeo. Ele tem atualmente 28 anos, perdeu a visão em 2017 devido a um tumor cerebral que atingiu um nervo óptico. Felizmente, tirando a cegueira, ele se recuperou de todo o problema com o tumor, né? Se tornou cego, se tornou uma pessoa com deficiência cego. E é um cara que
aprendeu a conviver com isso e está aprendendo a conviver com isso muito bem. Sigam também o Arthur, ele tem muito a nos ensinar, um cara extremamente inteligente, bem-humorado, vale muito a pena, um cara incrível. Bom, e para finalizar, eu acho que a última coisa que precisa ser dita nesse episódio é até meio clichê, mas conhecimento muda vidas. A gente precisa aprender todos os dias coisas novas, a gente precisa aprender como lidar com as pessoas, a gente precisa aprender a como tratar pessoas da forma correta, e a gente não pode deixar que a limitação das nossas mentes interfira na vida de outros. Porque afinal de contas, a gente está todo mundo junto aqui, e se a gente se unir, a gente consegue sim fazer um mundo muito melhor para todo mundo. E muito obrigado por você que ficou até aqui. Por favor, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui no vídeo, que me ajuda muito. Compartilhe com outras pessoas. Me ajuda a fazer esse projeto crescer, que é algo que me faz muito feliz e eu espero que faça bem também para outras pessoas. Até a próxima! E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, me ajude a fazer esse projeto crescer, eu vou ficar muito feliz com isso. Te espero na semana que vem, no mesmo horário, para a gente conversar mais um pouco sobre coisas da vida em geral. Muito obrigado, um grande abraço.